Fala, investidores, vamos para mais uma análise do Bitcoin. Ele que está nesse momento sendo cotado aí por volta de 67 mil dólares e 500 na nossa última análise. Eu havia compartilhado com vocês que estava num contexto que pedia um pouco de cautela, já que correções poderiam acontecer e a gente só iria ter indícios de uma possível correção se a gente viesse a perder a faixa ali dos 64.800 aproximadamente. A faixa de candle ali teve bastante volume. A gente ainda não perdeu esse ponto, mas temos alguns indícios aqui a partir do candle do dia de hoje, 21/10, que correções podem estar se iniciando aqui para o Bitcoin, para a gente vir buscar patamares mais inferiores para depois a gente continuar a alta. Hoje quero mencionar aqui para vocês, caso as correções aconteça, quais são os níveis que vamos estar atento para possíveis montadas de posição novamente, e caso a gente suba aqui no curto prazo, possível nível de região, vamos estar olhando para shorts. Lembrando que eu estou falando aqui de correção, comecei iniciando falando de correção, mas eu estou extremamente comprado e estou extremamente bullish. Os que vêm acompanhando aqui as últimas análises, não só nas últimas semanas, mas nos últimos meses, sabe do que eu estou falando. Para mim, temos de forma bem clara que um enorme gatilho de fundos e as maiores probabilidades são que a gente continue subindo aqui no prazo maior. Porém, de forma racional, eu preciso entender que as faixas inferiores aqui dentro de um range, dentro de uma consolidação, são os níveis mais propícios para a gente estar buscando compra, já que são os níveis onde a gente tende a encontrar demanda. E nas faixas superiores, a gente precisa jogar na defensiva, são os níveis onde o ativo tende a encontrar oferta nessas regiões. Se a gente tiver bons gatilhos, temos que estar atento para shorts ou realização para longs se conseguimos montar nas faixas inferiores. Beleza? Então, bora lá. Seguinte, eu havia mencionado com vocês na nossa última análise que a gente teve um candle extremamente importante aqui. É um dos candles que mais teve volume. Ele tem um destaque aqui no prazo maior quando a gente compara com todos os candles que tivemos aqui dentro dessa consolidação. De fato, foi um candle comprador com bastante volume. Então, para mim, um candle bastante decisivo. Eu havia comentado com vocês que se a gente começasse a se distanciar desse candle aqui para cima, tendo fechamentos relevantes acima dele, seria um ponto bastante positivo. Não considero que temos fechamentos tão relevantes assim acima desse topinho aqui anterior. A gente subiu aqui formando uma deriva, uma bearish diagonal aqui, o que não é um padrão tão legal. Então a gente formamos um padrãozinho bearish e o preço não se distanciou tanto desse volume, então não considero tanta força para gritar que temos combustível para romper ao time high, 80, 100 mil dólares a partir daqui. Ao mesmo tempo, a gente ainda não perdeu aqui os 64.700, e é esse nível que, para mim, se a gente perder, pode desencadear uma correção maior. Mas com o candle que a gente apresentou hoje, a gente inicia uma correçãozinha aqui no curto prazo, né? Fizemos o pivôzinho de baixo e esse movimento pode gerar uma correção no prazo maior. A gente vem aqui em um padrãozinho de fim de tendência impulsiva e a gente montou uma estrutura de baixa. Logo, quando isso acontece, a gente tem que ficar atento, sem dúvidas, para essa retraçãozinha aqui, tá? Caso a gente suba aqui por volta do nível de 0,68, ali na casa dos 68.600, eu vou ter que estar atento ao sentimento nessa região. Se a gente chega nesses níveis, começa a ver o book extremamente vendedor, divergências bearish no CVD, tanto no prazo maior quanto no prazo menor, de preferência no prazo menor, muito provavelmente a gente tem chance de rejeitar esses níveis para voltar a cair. Caso a gente chegue nesse nível não dando gatilhos desse tipo, eu não tomarei nenhuma decisão. Não duvido a gente simplesmente continuar subindo a partir daqui. Estou preparado e torcendo para isso, inclusive, tá? Mas uma vez que a gente formou esse pivôzinho, eu preciso estar atento a essa região de resistência aqui, de 0,68, dessa pernadinha de baixo, tá? Nesse momento se encontra ali nos 68.500 aproximadamente. Se a gente continuar caindo aqui no Bitcoin, a gente precisa ficar atento a dois pontos. O primeiro é uma retração dessa pernada completa. Aqui. Tá, esse aqui seria o meu cenário mais bullish pro Bitcoin, onde a gente, uma vez que finalizou a onda 4 aqui no prazo maior, estamos numa onda 5.
temos aqui agora a possível onda 1, 2, 3 estendida, dentro dessa 3, 1, 2, 3 estendida, dentro dessa 3, 1, 2. É uma sequência de 1, 2, onde, basicamente, simplificando, se tivermos essa retração, podemos estar de olho para esse long aqui, por volta dos 64, 63 mil dólares, tá? Para quem não entendeu essa parte do 1, 2 aí, fica mais aí para galera que manja de Elliott. E basicamente, se a gente retrair, a gente vai ter aqui na casa ali dos 63, uma das faixas que mais teve negociação durante essa pernada de alta, confluindo com 0,68, que me dá uma confluência bem legal para uma compra nessa região. Se a gente chegar aqui com um volume muito alto da parte vendedora, talvez estejamos diante de um movimento mais forte para a gente. Isso levaria o Bitcoin para o segundo cenário que eu já havia mencionado com vocês na nossa análise anterior, que seria uma retração mais profunda, onde a gente poderia ter completado aqui já uma onda 1 numa diagonal, algo muito parecido com o que a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dentro da diagonal, e a gente poderia vir formar essa onda 2 para encontrar fundo e voltar a subir, onda 2 de contrafundo e voltar a subir aqui para o Bitcoin. Esses aqui são os meus dois cenários base, tá? Basicamente, deixa eu ocultá-los aqui, ficamos atentos. Caso o preço venha a perder aqui os 64.700, arredondando ao suporte dos 63 mil dólares, nível interessante para a gente estar de olho para montar a deposição. E se chegarmos nesses níveis aqui, com a informação gráfica e de sentimento nos mostrando a maior probabilidade de continuar a queda, né, a gente fica atento para os níveis mais abaixo aqui, que daí muito provavelmente seria a última oportunidade de montar posições no Bitcoin abaixo dos 60 mil dólares, tá? Com as informações atuais, não dá para afirmar que o preço vem em nenhuma das duas regiões, mas se eventualmente viermos, eu acredito que sim, seria uma correção saudável. Não posso duvidar dessas possibilidades, tá? Alguns podem até questionar, mas Elliott é bastante subjetivo. Eu de fato concordo, mas se tem uma coisa aqui que para mim é bastante objetivo, são os enormes volumes aqui que temos abaixo, nos mostrando que, além de estarmos em uma tendência de alta, muito provavelmente isso aqui é uma tendência de alta saudável, pois temos grandes volumes nos fundos, pessoas vendendo no pior ponto possível. Em outras palavras, se o preço retrair para esses níveis, as maiores probabilidades são que a gente encontre fundo para que a gente volte a subir. Isso me faz estar bastante confortável com minhas exposições do prazo maior, tanto no Bitcoin quanto, regra geral, na maioria das altcoins. Beleza? Então fica com vocês aí os próximos pontos que estou tendo para possíveis operações. Eventualmente, se a gente romper aqui os topos novamente, eu não sou tão fã de estar buscando operações aqui nesses níveis superiores. Novamente, volto a mencionar uma frase que já falei em vídeos anteriores: se eventualmente a gente continuar subindo a partir daí, espero que você já tenha cumprido o seu papel de trader comprador de médio prazo / investidor, uma vez que a gente teve de forma bem clara aqui em níveis inferiores enormes gatilhos de acumulação no Bitcoin. Beleza? Para concluir a análise, vale a pena a gente passar aqui nos indicadores de análise de sentimento. Primeiro falando aqui do Order Book. O book está bastante comprador na faixa atual, o que é bastante positivo. Ó, quando a gente traça aqui uma linha na horizontal, o book é esse indicadorzinho aqui. Quando a gente traça um indicador em cima dele na horizontal para comparar as vezes que o book esteve tão comprador como está agora, a gente observa que das últimas vezes que o book teve bastante comprador, terminou sendo fundos aqui para o Bitcoin, o que nos mostra que existe uma chance de a gente formar um fundinho aqui local, pelo menos local na faixa atual. Outro indicador que está legal aqui no curto prazo do Bitcoin é o CVD, tá? Um indicador mais aqui do curto prazo. A gente viu hoje cedo o CVD perdendo fundos enquanto o preço não está perdendo fundo, o que é bastante positivo, fora o fato de que o long short ratio ainda está negativo, nesse momento mais shorts do que longs. Porém, o contexto aqui em cima é uma região que tende a encontrar oferta, então eu não tento ser extremamente bullish aqui na região para não terminar formando compradores de topo. A gente quer estar comprando nos fundos
quando todo mundo tá vendendo. Beleza? Acho que vale a pena a gente dar uma passada aqui no order book da Binance Futures. A gente consegue observar aqui um book mais comprador. Acima temos poucas ordens, o que é bastante positivo. A análise de sentimento, quando a gente olha para ela, nos faz acreditar que a gente pode continuar subindo a partir das faixas atuais. Mas tudo vai depender, se eventualmente a gente continuar subindo, do que vai rolar aqui na retraçãozinha desta pernada, o nível que a gente mencionou aqui como resistência no curto prazo, o nível que a gente vai estar atento para possíveis tomadas de decisão aí de curto prazo, tá? Operações de curto prazo. Operações de prazo maior, aqui a gente nem pensa em vender Bitcoin tão cedo. Beleza? Antes da gente finalizar, eu quero entregar aqui o resultado do nosso sorteio junto com a Coinex, mas antes de entregar o resultado, vale lembrar que é na Coinex que eu concentro as minhas operações, pois ela é uma das poucas corretoras que nos dá a liberdade de poder operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. Regra geral, a maioria das corretoras exige que você envie os seus documentos para linkar as suas movimentações à sua pessoa. A Coinex te dá essa liberdade, você envia se quiser. Diante da braveza do leão nos últimos anos, eu acredito ser de extrema importância a gente ter essa opção de operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. Esse é um dos principais motivos pelo qual eu escolho a Coinex para estar operando. A gente sempre tem trazido para vocês aqui sorteios e dinâmicas que valem dinheiro junto com a Coinex, e na semana passada a gente trouxe aí essa dinâmica que eu já explico como é que funciona, mas vamos primeiro falar aqui os ganhadores da dinâmica da semana passada. Temos aqui o Luciano, que deu o palpite que mais se aproximou do fechamento do semanal do Bitcoin. E ele ganhou aí $20. Assim que terminar o vídeo aqui, vou estar entrando em contato com ele para estar entregando o prêmio. E o Lucas, que teve o palpite que mais se aproximou do fechamento do Ethereum, como ele não tem conta na Coinex, ele ganhou o segundo prêmio, que foi o Pix. Beleza? Para quem está perdido e quer saber como é que funciona essa dinâmica, é bem simples. Eu vou estar deixando um link para a dinâmica que vai acontecer já na próxima semana. E você tem até a sexta-feira, dia 25 dessa semana, para estar dando o seu palpite. Funciona da seguinte maneira a nossa dinâmica. Você vai dar o seu palpite aqui do fechamento do semanal do Bitcoin e do Ethereum. São 2 palpites e 2 prêmios separados. Os 2 palpites que mais se aproximarem do fechamento real dos ativos vão estar ganhando aí, dólares em prêmios. Para quem tem conta na Coinex com o link do canal, ganha nessa semana, que vai entrar agora, $30 em USDT. E para quem não criou conta, R$50 no Pix. Detalhe, se a gente tiver mais 50 palpites, os prêmios são em dobro. Na semana atual tivemos cerca de 22 palpites, 23, 22. Tá? Se a gente atingir 50 palpites, os prêmios são em dobro, $60 para quem tem conta Coinex e R$100 no Pix para quem não tem conta Coinex, tá? É bem fácil de preencher esse formulário, basta vir aqui na planilha e colocar o palpite do Bitcoin, o palpite do Ethereum e o seu número de contato, para caso você ganhe, a gente entrar em contato. Beleza? Então, recado dado. Olha aí o Bitcoin subindo. Por hoje é isso. Vamos ficar atento a essas regiões de resistência. Agradeço a participação de todos. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.